Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal No Radar do Dinheiro. Hoje estou aqui com meu amigo Denis Moral, tudo bom? Fala, Indec, tudo bem com você? Beleza. Legal, pessoal, prazer participar aqui. Legal. E a gente está vindo hoje aqui para falar um pouco sobre COI, Certificado de Operações Estruturadas. Muita gente perguntando, muitas mensagens eu tenho recebido. Aliás, é um investimento que está cada vez mais gente conhecendo. E, Denis, eu queria te perguntar, você que trabalha na área comercial, você conversa com diversos clientes todos os dias, né? Eu acho que é muito mais trazer quais as principais dúvidas dos clientes em relação aos COIs, as características, o que tem mais saído, o que as pessoas mais procuram. Então vamos começar. Primeiro, para as pessoas para entender muito mais o que é um COI, Certificado de Operações Estruturadas, eu costumo falar que é uma caixinha e dentro dessa caixinha tem vários ativos. Exatamente. E quem que faz essa caixinha? Né? Uma tesouraria de um grande banco. Ele emite esse ativo, esse COI, que tem características totalmente diferentes de outros que foram emitidos. Claro. Mas eu queria que você falasse das características básicas em geral dos COIs. O que eles têm? Bacana, Indec. Bom, é uma aplicação, é um tipo de investimento que a gente vem sugerindo bastante, principalmente para esse momento, né, que a gente vem passando, uma instabilidade, momento de eleição, volatilidade do mercado. E de qualquer forma, o COI é bacana justamente por esse fator de desvínculo total do risco Brasil, né? Isso é bacana. É comum o pessoal perguntar muito sobre o capital protegido, né? É uma característica bem interessante do certificado de operação estruturada, que é justamente isso, você projetar um ganho bem expressivo a longo prazo. É bem legal também destacar o ponto do longo prazo. O COI ele não possibilita a liquidez, certo? Então, se você procura... não dá para resgatar sempre. Exatamente. Se você precisar de um ativo que esteja voltado para a liquidez, o COI não é o ideal. O ideal do COI é voltar os olhos para o longo prazo. Então ele vai projetar um ganho bem mais expressivo, né, do que uma renda fixa e, além de tudo, proteger o seu capital contra qualquer tipo de risco, certo? De certa forma, se a estratégia der errado, o pior cenário é você estar com o seu capital protegido ali, tá? Então é muito comum o pessoal perguntar sobre isso. Outra dúvida bem recorrente é em relação ao FGC. Vale ressaltar que o COI não é protegido pela FGC, até porque, como você bem colocou, grandes bancos que o emitem, né, que em parceria com a RIC, óbvio, e muitas vezes é muito mais legal você ter o respaldo desses grandes bancos, até mesmo do que o próprio FGC. Tá, e agora falando um pouco, você falou da questão do capital protegido, né? Eu queria que você falasse um pouco mais isso, né? Na realidade, quando você compra um COI, aquele que ele é emitido com as características específicas dele, né? Porque lembrando que nem todos podem ter necessariamente a questão do capital protegido, né? O capital protegido é o COI deu tudo errado, você leva aquilo que você investiu, é mais ou menos isso. Exatamente. Vamos supor um investidor disponibilizou aí 10 mil reais para investir por um longo prazo, projetando um ganho legal. Por mais que a estratégia do COI dê errado, né? Como você colocou, no final das contas você vai ter os seus 10 mil. Tá certo que não existe um investimento perfeito. Esse é o risco da operação. É o custo de oportunidade de você deixar esses seus 10 mil parados, sei lá, por 3 anos, vislumbrando um vencimento de COI para 3 anos, ao invés de fazer um outro tipo de aplicação que pudesse te render alguma coisa pelo menos. Vale ressaltar que a Rico sempre estruturou COIs com a dinâmica do capital protegido, justamente para trazer essa segurança maior para o investidor, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, eu tenho certeza que a maioria das pessoas procuram rentabilidade, né, nas aplicações. O que elas procuram no COI? O que é possível oferecer na rentabilidade de um COI? Bacana, isso é muito bom, isso é muito legal. A gente tem duas dinâmicas diferentes, né, de COI. Uma delas é justamente você trabalhar somente olhando para o prazo final do vencimento, certo? Nesse tipo de aplicação, geralmente, né, os que a gente estrutura aqui, tendem a oferecer um multiplicador, um fator de multiplicação, como uma alavancagem, certo? Então, como você colocou, o COI ele é uma cesta de investimentos, ele é uma caixinha de investimentos. Atrelado a ele, você tem um multiplicador, ou seja, tudo que esse rendimento te der, você com o COI consegue um multiplicador, né? Alavancar ainda mais. Existe uma outra dinâmica de COI que, apesar de ele delimitar para você ali um vencimento, você possui algumas datas de observação durante esse período que é possível que esse COI se encerre antes do prazo, né? E aí esse é o chamado os cupons semestrais ou periódicos, vamos colocar assim. Então ele garante uma taxa pré-fixada, de certa forma, nesses cupons periódicos e ele pode se encerrar até mesmo antes do prazo do vencimento que está estipulado ali nas características do COI. Legal.
Quem procura um COI procura exatamente o quê? Diversificação, capital protegido, investir em ativos do exterior, não sei, o que o pessoal mais busca? Olha, Indec, eu costumo dizer que para um investidor que mira a longo prazo, um horizonte de vencimento mais longo, com certeza é necessário ter um COI. Por todos esses fatores. A própria proteção do capital, a própria diversificação de portfólio, investimento internacional, então você pulveriza ainda mais a sua carteira. São investimentos que, de certa forma, se você for acessá-lo individualmente, é algo bem complicado, né? Você, teoricamente, teria que abrir uma conta, por exemplo, numa corretora internacional, fazer a remessa do seu capital lá para fora e através do COI estruturado aqui com a gente, aqui com a Rico, você consegue ter acesso, de certa forma, a esses produtos exclusivos, né? Isso é bem legal. E cabe ressaltar também que são valores de investimento bem baixos, né? Através de R$1.000, por exemplo, você acessa um COI interessante na nossa plataforma hoje em dia. Cita alguns exemplos dos últimos COIs emitidos. Por exemplo, eu sei que a gente teve aí um voltado para o setor de ações de tecnologia, em que tinha ações da Apple, Google, Netflix. Cita outros exemplos de COI, e aí lembrando que cada um é específico e tem características diferentes do outro, certo? Bacana, legal. Bom, a gente geralmente estrutura esses COIs voltados para as empresas de tecnologia quando a gente olha para o mercado norte-americano. Justamente porque foi quem impulsionou essa subida do S&P, né, do principal índice norte-americano, nesses últimos 3, 4 anos, né, a gente coloca assim. Então, a gente teve recentemente um COI que se encerrou de Apple, Unilever e Amazon, tá? Com um cupom semestral bem bacana que rendeu 205% do CDI no período. Se eu não me engano, foi um ano, tá? Em um ano ele se encerrou. Outros COIs que a gente tem hoje na plataforma, por exemplo, eu posso citar o COI de GAM, que é uma sugestão bem legal que a gente dá para aqueles investidores, de certa forma, um pouco mais receosos com o cenário de ações, um cenário mais volátil, né? O que é o GAM? Bom, a GAM é uma gestora suíça gigantesca, tá? É uma das principais do mundo e ela gere um dos fundos principais também de crédito privado, do qual tem uma projeção de rentabilidade legal em termos históricos que gira em torno de 10% ao ano. Esse COI específico, ele tem um vencimento, um horizonte determinado de 3 anos, então você não tem a possibilidade de acessar esse investimento, esse recurso antes do prazo de 3 anos, porém também é o que vai projetar o ganho mais legal. Porque, além do capital protegido, ele tem aquela alavancagem que a gente falou alguns instantes atrás aí. Essa alavancagem hoje gira em torno de 3,5%. Então, a gente vai pegar o histórico do fundo, que é em torno de 10%, o histórico do fundo da GAM, que é em torno de 10% ao ano, e multiplicar simplesmente pelo fator de 3,5%. Então, a gente está projetando algo em torno de 30%, 35% ao ano. A termos atuais, isso deve girar em torno de 500%, 600% do CDI. Tá? Esse é o teto máximo de rentabilidade, né? Não, ele não tem um fator limitador ali, tá? Realmente, o que o fundo te der, você vai multiplicar por 3,5. Você não tem um limitador de ganho. Isso que é legal também nesse COI. Legal, então esse é um COI específico, uma estrutura específica de uma gestora, a gente tem aquele COI de fundos de ações. Bacana. E aí, de novo, cada um pode ter características diferentes, né? Com certeza, isso vai muito de encontro ao objetivo do cliente, ao que ele pretende, né? O investidor, com um horizonte de 2 anos, a gente acessa um autocallable, esse daí da estrutura de ações, por exemplo. O que é autocallable? O autocallable, legal, bem lembrado. O autocallable é esse que a gente acabou de falar, com cupons semestrais. Então, ele tem um vencimento de 2 anos, porém a cada 6 meses ele pode se encerrar caso a estratégia esteja dando certo. Né? Então, um investidor com um horizonte de 2 anos, por exemplo, acessar um COI desse, filé, muito bom. A gente gosta bastante. Legal. Denis, obrigado novamente. Obrigado a você, foi um prazer. Valeu. Obrigado. Se você curtiu desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui na página também, que é super importante. E muito obrigado e até breve.